E agora nós vamos para a nossa segunda sessão desse diálogo entre duas lógicas, né? A lógica do Wesleyanismo e a lógica, a gente pode dizer assim, da teologia natural budista. Então nós temos a teologia revelada interpretada por John Wesley e pelo Charles Wesley, que é o seu irmão, e a lógica budista. Então nós vamos trabalhar com duas lógicas muito interessantes aqui, que não são lógicas que se comunicam exatamente em todos os princípios, né? São identidades distintas e não tem como fazer fusão entre elas, né? E um dos motivos pelos quais isso se torna muito interessante é por motivo de uma certa culpabilidade cultural que alguns teólogos vêm levantando, dizendo que muito dos absurdos que ocorrem na cultura norte-americana e que afetam o mundo tem a ver com John Wesley. Meu Deus, né? É aquele momento que a gente simplesmente não sabe se a gente ri ou se a gente chora em função do nível do absurdo que é falar uma coisa dessas, né? Então vamos investigar, né, dentro do nosso processo sistemático, se faz algum sentido isso. Já antecipo para você que não faz, mas vamos dar uma olhada então aqui. E já antecipo para você também que as políticas públicas do Donald Trump não fazem sentido em relação ao sistema lógico de John Wesley, que fundamenta um dos elementos centrais da rede interrelacional da identidade norte-americana. Então vamos dar uma olhada aqui. Você pode ver aí embaixo que existe aí o site Wesley Center Online, que é da onde eu estou tirando as informações, tá bom? Então, what is Wesleyanism? O que é Wesleyanismo? E a fonte é a Wikipedia, tá vendo aqui? Bem fininho aqui, ó, Wikipedia aqui embaixo, né? Então, eu aumentei aqui para você acompanhar, né, de uma maneira a não agredir os seus olhos, porque quando a gente coloca tela branca com letra preta, queima os nossos olhos, né? Inverti então para ficar com letras brancas e fundo preto, de maneira a preservar um pouquinho os nossos olhos, né? Então vamos lá. Vamos para a tradução daquilo que está escrito na Wikipedia. Wesleyanismo, ou teologia wesleyana, Wesleyan theology, is the system of Christian theology of Methodism taught by John Wesley, né? Uma coisa assim mais construída de maneira, vamos dizer assim, simples é impossível, né? Então, o Wesleyanismo, ou teologia wesleyana, é o sistema de teologia cristã do metodismo ensinado por John Wesley. At its heart, the theology of John Wesley stressed the life of Christian holiness. No seu centro, no seu coração, e aqui é interessante, né, quando se fala de centro ou coração, porque a palavra Shin, em chinês, também quer dizer coração e centro, né? Então é interessante essa, vamos dizer assim, coincidência semântica, né, entre chinês e inglês, né? Então, at its heart, the theology of John Wesley stressed the life of Christian holiness. A teologia de John Wesley, vamos dizer assim, advoga, insiste na vida da santidade cristã. To love God with all one's heart, mind, soul and strength, and to love one's neighbor as oneself. Veja, o que então o wesleyanismo diz que é a vida de santidade cristã? É amar a Deus com todo o nosso coração, com toda né, e mente e alma e força. Isso faz, obviamente, um eco ao mandamento do amor do Deuteronômio. E esse mandamento do amor do Deuteronômio, obviamente, não está dentro da lógica budista, né? Por quê? Porque nós não temos a teologia revelada lá dentro. Em outras palavras, não tem uma presença de Deus na maior parte das escolas dos budismos mundiais. No registro onde nós estamos conversando, né, fazendo um recorte, que é o budismo chinês e o budismo tibetano, uma vez que o budismo indiano começa a ser retomado, reconstruído a partir dos esforços do 14º Dalai Lama, com o pessoal que ficou como refugiado na Índia, né, nos assentamentos tibetanos, agora que está aí vivendo o budismo na Índia, porque antes era muito inexpressivo, algumas pequenas comunidades e etc. Agora está havendo um reavivamento lá dentro da estrutura budista, tá bom? Então
Então, logo, nós não temos no budismo nenhum tipo de amor a Deus com todo o coração, com toda a mente, com toda a força. E é claro que você pode ter encontrado por aqui no Brasil budismos dizendo que é possível tal coisa, que se deve se amar a Deus acima de todas as coisas. Pode ser aqui no Brasil, só se for, né? Porque se a gente for falar de origem, como eu disse, né, do budismo chinês, budismo tibetano, não temos isso, né? Então, só para você saber, né, que as pessoas criam coisas, né? E elas vão relacionando pontos, né? Por exemplo, dizer que Nirvana é Deus, né? Isso não dá, tá bom? Então, Nirvana não é Deus. Nirvana é um fenômeno que todo ser humano alcança mediante treinamento. E isso não tem a ver com Deus, né? And to love one's neighbor as oneself. E amar aos outros, ou ao seu vizinho, ao seu próximo, como a si mesmo. Bom, aqui nós temos um diálogo com o budismo, um diálogo muito forte. Por quê? Porque no budismo se fala de amizade, de compaixão, de amor, entre aspas. O conceito de amor é muito distinto entre budismo e cristianismo. Mas se fala que é necessário amar as pessoas, né? Em função da vacuidade. Como assim da vacuidade? Da vacuidade que afirma a compaixão. Assim como eu, todos os seres são interdependentes. Eles não têm nenhuma geração divina. É chamado de teoria do Anatman, né? Anatman. Em sânscrito. E quer dizer que não há um substrato divino gerado em nós. E algum cristão pode dizer assim, não, mas eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. E esse cristão está correto. Se ele entendeu que ser formado à imagem e semelhança de Deus não significa ter substrato divino em si. Né? Significa que ele precisa ser adotado pela fé em Cristo para receber a graça. E essa graça não é da sua natureza. Então, e nem passa a ser da sua natureza, não é incorporado nele, não se mistura, enquanto mantiver a fé. Né? Então, isso nós vamos ver ao longo do processo wesleyano também. Né? Então, mas não é dom? Dom se perde? Não, dom não se perde, a graça é dom. Mas se você não corresponde à graça, né, do sistema da lógica cristã, que a graça atua no sentido contrário também, da justiça divina. Né? Então, mas como é que funciona isso? Nunca tinha ouvido falar isso. É só uma leitura atenta dos evangelhos. Né? Nos evangelhos, principalmente de Mateus e Lucas e Marcos, se fala da condenação do injusto. E o injusto é aquele que, tendo recebido a graça, vai contrário aos ditames e à coerência da graça, e essa graça é algo misterioso, que é a presença do Espírito Santo, e que, pela teologia da divinização, né, uma teoria, né, que vem acompanhando o cristianismo desde o começo, o ser humano se torna filho adotivo de Deus. Adotivo significa que não é gerado de Deus. Então, nesse ponto, a compaixão budista conversa com o cristianismo no sentido de que todos os seres estão iguais no mesmo plano em relação à interdependência, ao vazio, em relação aí a uma alma divina. Né? O budismo fala que não há uma alma divina no ser humano. Tá bom? Então, mas existe uma alma no ser humano, princípio de vida? Claro. Mas não existe uma alma divina? Não. Mas no budismo, se a pessoa acreditar em Cristo, no budismo, se a pessoa acreditar em Cristo, ela, eu não sei bem se ela é ainda budista, mas normalmente nós já temos desenvolvimentos assim nos Estados Unidos de jesuítas, padres jesuítas, que são budistas, monges budistas e continuam como padre, porque eles não veem uma ingerência de conflito entre os dois, uma vez que Deus está aqui, a teologia revelada está aqui, o cristianismo está aqui e o budismo está aqui. Então eles conseguem trabalhar esses dois registros de conhecimento de maneira distinta. Aí não tem problema. Se você consegue manter distinto a coisa e toma uma como centro, no caso deles são padres, né? Então eles mantêm o centro como cristianismo, mas estudam budismo, isso não é um problema. Ou ainda budistas que se mantêm budistas e olham para o cristianismo, estudam o cristianismo como teologia revelada, né? Mas que não, vamos dizer assim, se convertem ao cristianismo, possível também, tá bom? Então é possível ter monges budistas, teólogos cristãos ao mesmo tempo. Por quê? Porque estudam, mas não capitularam a sua fé, assim como é possível o contrário. Você ter cristãos que abarcam ou adotam a ascese budista, o estudo budista, mas não renunciam a Cristo. Por quê? Porque pode ver, é uma coisa assim, outra assim, né? Teologia revelada está aqui, teologia natural está aqui,
Então, se você mantém aqui as duas em separado, é possível esses diálogos. Mas se você tentar mesclar as duas, aí fica impossível. O budismo é fundamentado em cima de uma razão natural que não aceita diretamente a ideia de Deus. Né? No máximo se fala de alguma possibilidade de algo divino do lado da vacuidade, porque é aquilo que transcende completamente. Pode existir lá dentro algo que transcenda completamente a razão natural. Tá bom? Um modo de pensar comum da captação das coisas no mundo. Né? Toda a teologia revelada é fundamentada em cima dessa lógica de Deus se fazendo ser humano em Jesus Cristo. Né? E isso o budismo não vai aceitar, tá bom? Então nós temos aí uma separação, ok? Então, Wesley's teaching also stressed experiential religion and moral responsibility. Então, os ensinamentos de Wesley também advogam uma religião experiencial e uma responsabilidade moral. E como eu disse para vocês, dentro do campo da responsabilidade moral e da religião experiencial, há um diálogo entre os dois lados, mas tem que tomar cuidado aqui. Há um diálogo dentro do plano humano, dentro do plano das condições políticas, sociais, éticas. Mas agora, se a gente for falar de um diálogo soteriológico, é impossível uma coisa e outra estarem em comunhão. Tá bom? Então, vamos dizer assim, é possível que um cristão estude o budismo, é possível que um budista estude o cristianismo, mas no que diz respeito à fusão de horizontes, não dá. Tá bom? Porque um é antitético em relação ao outro, não dá. Né? Eles se opõem no que diz respeito à causa primeira. Né? No cristianismo, na teologia revelada, a causa primeira de todas as coisas é Deus que cria todas as coisas. No budismo, é a auto-organização, é a volição da pessoa, as ações, a interdependência das coisas. Então, nós temos aqui diante de dois sistemas muito distintos, né, de pensamento, tá bom? Então, continuando. Wesleyanism manifested today in Methodist and Holiness churches is named for its founders, John Wesley and his brother, Charles Wesley. Então, o Wesleyanismo, manifestado hoje no metodismo, como metodista, no metodismo, e nas igrejas que tem aquela ideia de vida de santidade, né, holiness, é chamado com o nome dos seus fundadores, John Wesley e seu irmão Charles Wesley. Em 1736, 1736, these men traveled to the Georgia colony in America as missionaries for the Church of England. They left rather disheartened at what they saw. Né? Então, em 1736, esses homens viajaram para a colônia da Geórgia, nos Estados Unidos, na América, como missionários pela a Igreja da Inglaterra. Essa Igreja da Inglaterra é a Igreja Anglicana, né? Não podemos esquecer aí do Henrique VIII, de toda a briga que teve com os papas, até o seu rompimento, com o martírio de Thomas Moros, né? Então, em função dessa briga aí entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, que até hoje não briga mais, mas também não se junta, né? Então, eles têm a sua própria constituição. E John Wesley nunca deixou, de acordo com o meu mestre teólogo wesleyano, o professor Ismael, nunca deixou, Valente, né? Nunca deixou de ser um padre anglicano, né? Então, embora ele tenha visto a formação do metodismo, ele não concordou com isso, mas também foi irrelevante a sua opinião em relação ao destacamento, descolamento do seu pensamento, né? Então, they left rather disheartened at what they saw. Então, eles deixaram o lugar e eles ficaram completamente desmotivados por aquilo que eles viram, né? Both men, they had religious experience, especially John in 1738, being greatly influenced by the Pietism movement. Então, ambos os homens, né, os dois irmãos, então tiveram experiências religiosas, quer dizer, né, em linguagem da teologia carismática, o encontro com Cristo ressuscitado, né, especialmente John Wesley, em 1738, sendo grandemente influenciado pelo movimento pietista. They began to organize, pietista, quer dizer, da onde surge essa ideia de santidade, holiness, né?
A ideia de que as virtudes cristãs devem ser sempre cultivadas, a ideia de piedade, né? Existe uma transformação ao longo da história aí, no cristianismo, que virtus se torna pietas, né? Então, com o advento do cristianismo. Então, nós temos ali, basicamente, o estoicismo, falando de virtudes, isso passa a se tornar piedade no momento em que o cristianismo coloca a salvação em Cristo como uma necessidade na conservação de virtudes, então virtude passa a ser piedade religiosa. Lembrando que religião também tem uma transformação dentro do registro cristão, né, que é atender aos pobres, não desprezar os humildes, acolher os indigentes, os sem-tetos, os sem-terra e assim por diante. Não estou fazendo apologia ao movimento da sem-terra aqui no Brasil, estou dizendo que faz parte do sistema político, do pensamento religioso cristão desde o início. E o pessoal, quando diz assim que a cultura metodista se transformou numa cultura que dá apoio para a dominação dos Estados Unidos, olha, vocês estão vendo, não tem como isso acontecer, né? Quer dizer, só se for instrumentalizado. Mas hoje, por exemplo, nós vimos a questão do Trump retirando todos os moradores de rua de Washington, né, na capital dos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar aqui se ele vai colocar esse povo em abrigo, né, porque é da herança da cultura dele ter esses elementos dos valores metodistas, né? Vamos ver se ele vai abarcar isso aqui ou se vai só utilizar-se da sua cultura cristã para fazer coisas do seu interesse que nada tem a ver com Jesus, nem tem a ver com a teologia de John Wesley, né? Mas vamos continuar. They began to organize a movement within the Church of England to focus on personal faith and holiness, and they succeeded. Eles começaram a organizar um movimento dentro da igreja na Inglaterra com foco na fé pessoal e na santidade, e eles foram bem-sucedidos. Isso significa que essa tal de holiness, ou vida de santidade, implica o amor ao próximo. Esse amor ao próximo não pode ver pessoas desabrigadas na rua e ver uma política do Trump dessa, que por enquanto a gente não viu como é que ele vai fazer, né? A gente não pode sair julgando desse jeito, porque também é dos princípios cristãos não julgar a pessoa de antemão. Mas se ele não abrigar essas pessoas, nós estamos diante de uma política que não é cristã, né? E então merece a nossa condenação, né? Tá bom? Então, John Wesley took the Reformation Church to task over the nature of sanctification, the process by which a believer is made to conform to the image of Christ, and in many ways restored the New Testament teachings regarding the work of God and the believer in sanctification. Olha que interessante, né? Então John Wesley tomou a reforma das igrejas como tarefa em relação à natureza da santificação, o processo pelo qual aquele que acredita é feito ou é chamado para se conformar, quer dizer, conformar, né? Se unir à sua forma, à sua maneira de pensar, à imagem de Cristo. É aquela ideia de que se eu acredito em Cristo, eu sigo Cristo e sou conformado com Cristo. Isso também tem no budismo, viu? Isso aí tem a ideia, no budismo tem a ideia de Buda Dharma e Sangha, e a lógica lá dentro é que você deve sempre admirar as qualidades do Buda para você querer se tornar um Buda. Mas isso não garante a salvação, esse é o ponto também do budismo. Enquanto aqui, no cristianismo, garante a sua salvação para a vida eterna, no budismo não. No budismo nós temos a ideia de tempo circular e a ideia de que para se tornar um Buda você precisa de muitas e muitas vidas e não necessariamente você vai naquela ideia lógica espírita cristã de que você vai evoluindo ao longo do tempo. No budismo não tem evolução ao longo do tempo, né? Então, o que existe é, se alcançar determinado nível, existe. Se não, não, né? Então, nós temos aqui diante de uma... E quem que vai dizer que nível que você está? É a comunidade, a sangha, a eclésia, né? Se a gente for falar em grego. Então, seria mais ou menos a igreja budista, né? Que diria... Mais ou menos, tá? O conceito de igreja não é bem esse que está lá, mas... Por quê? Porque o conceito de igreja cristã tem o Espírito Santo como fundamento. O conceito de assembleia budista tem a união de vontade, mas não tem o Espírito Santo lá dentro. Então, são conceitos distintos também de igreja, entre aspas, aqui, né? Então, se eu estou tomando como acepção a palavra ecclesiam
ou seja, assembleia em grego, tá bom? Eu não estou tomando a ideia de que existe uma igreja budista, hein? Ó, cuidado aí, eu não falei isso, tá bom? Então, por que você está com medo? Não, não é que eu estou com medo, não estou com medo de nada, na verdade. Porque a questão é que é um erro crasso falar que tem igreja budista, tá bom? Então, não é igreja, é assembleia. Por quê? Porque igreja, eclésia, no sentido da perspectiva cristã, tem que ter o Espírito Santo. E eu não vou tomar um elemento de que é constituído culturalmente dentro da teologia cristã e tacar para o budismo, porque não faz sentido fazer isso. É melhor construir um outro termo lá dentro, em função do quê? De uma não coincidência identitária que vai prejudicar ou a minha compreensão do cristianismo ou, ora, a minha compreensão do budismo. Bom, mas continuando. And in many ways restored the New Testament teachings, e de muitos modos restaurou os ensinamentos do Novo Testamento com respeito ao trabalho de Deus e a crença na santificação. Nós precisamos de John Wesley novamente aqui. John Wesley está fazendo falta no nosso mundo. Por quê? Porque, veja, é necessário também para o nosso tempo a restauração dos ensinamentos do Novo Testamento. Né? E um reingresso na crença da possibilidade da santificação, que é, sem dúvida, o amor a Deus, mas o amor ao próximo, aos próximos, né? Que vem sendo esquecido constantemente em função da fé individual, né? Que é um elemento válido que está dentro aqui, mas que tem que tomar um grande cuidado, porque senão a gente acaba indo para o outro lado, né? Só ficando na fé individual, e aí nós rompemos com os mandamentos, que são os valores centrais da rede interrelacional cristã, que dá identidade cristã. The movement did well within the Church of England and Britain, but when the movement crossed the ocean into America, it took a form of its own, finally being established as the Methodist Episcopal Church in 1784. Então, o movimento se deu bem dentro da igreja da Inglaterra na Britânia, né, na Inglaterra. But when the movement crossed the ocean into America, mas quando o movimento cruzou pelo oceano e chegou até a América, ele tomou a sua própria forma, finalmente se estabelecendo como a Igreja Episcopal Metodista em 1784. Então, os movimentos têm essa característica, né? O movimento de pensar por si mesmo. Assim, no budismo também existe isso, né? Não sei se vocês sabem, mas agora já saberão, né? Nos próximos momentos. O budismo, ele é uma colcha de retalhos com muitos movimentos internos, e cada movimento que surge se mantém no tempo. Se conseguir chegar até o ponto de se tornar uma tradição, vira uma nova escola. Tá bom? Então muitos movimentos começaram e morreram, né? Por exemplo, Huayan Tiantai, e outros, Fa Xian e outros que estavam na China desapareceram. Por quê? Porque não se sustentaram 100, 200 anos, mas depois, ou Sanlou também, né? Também outro movimento do budismo chinês, ele simplesmente desaparece, né? Nós estamos vivendo, em relação ao neopentecostalismo, muitos surgimentos de igrejas, e vamos ver quantos delas se sustentam, né? Até agora a Assembleia de Deus se sustentou e se transformou numa tradição. Vamos ver se outras surgem também, né, como na perspectiva de dons de Deus para o mundo, né, como fala o cristianismo, a lógica cristã, de modo que a gente possa assistir, né, observar esses movimentos de construção e manutenção da igreja, como foi o caso da Igreja Metodista Episcopal, que tem 1784, então 1884 tinha 100 anos, 1984 tinha 200 anos, 2084 faz 300 anos, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Então, eu não vou viver suficiente para ver isso, né? Mas eu acho que a igreja, né, episcopal metodista chega em 300 anos, sim, né? Pela estrutura dela, né? Por esse movimento de reavivamento dos ensinamentos de Jesus, do Novo Testamento, né? Principalmente pelo movimento de santificação, de santidade, que aqui no Brasil se reveste de diversas ramificações, né? Como, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, o movimento de por PHN, por hoje não, né? E outros movimentos que nós temos aí também que
são movimentos que estão ligados a essa ideia de santidade, ou natureza da santificação, por meio do esforço pessoal que corrobora na conformidade com a imagem de Cristo, né? Pode ver que isso é o wesleyanismo, né? Não é catolicismo. É catolicismo lá atrás, na época de Agostinho, etc., mas vai se dissolvendo essa ideia, né? Agora, algumas ordens religiosas, como a dominicana, franciscana, beneditina, carmelita, mantêm essa ideia, mas são ordens fechadas, né, em si mesmo, enquanto que os diocesanos eles vão sendo o quê? Né? Vão trabalhando de outras maneiras. E aí surge o movimento da renovação carismática católica, e que traz esses fundamentos, sem dúvida alguma, dos Estados Unidos, e se é dos Estados Unidos, possivelmente, eu não tenho mais nenhuma dúvida, né, de que é do wesleyanismo, né, da espiritualidade do metodismo. The Wesleyan Churches are very similar to Anglicanism. As igrejas wesleyanas são muito similares ao anglicanismo, mas alguns estudiosos, né, amigos meus, como o professor Marcelo Carneiro, me alertou que não, que a igreja wesleyana brasileira ela tem uma espécie de modo próprio de operação, né, que não é mais, não é a mesma coisa que nos Estados Unidos, né. E eu também li, inclusive lecionei sobre o cristianismo no Brasil para o pessoal da graduação, e de fato aquilo que o professor Lauri Ricci, que trabalha comigo, junto com o professor Marcelo Carneiro, junto com o professor Ismael, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, também me disseram, né, que de fato as raízes metodistas aqui no Brasil são diferentes daquela que ocorre nos Estados Unidos, né? Isso é bem interessante porque nós estamos diante da rede interrelacional brasileira, da identidade da cultura brasileira, né? Que de fato tinha que necessariamente modificar alguns pressupostos aí das características do wesleyanismo norte-americano para passar a ser o wesleyanismo brasileiro, né? Yet have added a strong emphasis on personal faith and personal experience. Né? Então, as igrejas wesleyanas dos Estados Unidos, embora sejam muito similares com o anglicanismo, adicionaram ao seu fluxo relacional uma ênfase forte na fé pessoal e na experiência pessoal, né? E isso faz muito sentido em função aí das características do individualismo norte-americano, que preza e prima pelo movimento de constitucionalismo, né? Foi o primeiro a determinar uma constituição em contraposição às medidas da Inglaterra naquele tempo, né? Em 1779, muito perto aí, ó, da criação da Igreja Metodista Episcopal, né? De fato, por essa confluência de tempo, nós conseguimos perceber que de fato deve realmente ter uma grande influência no modo de pensar norte-americano que o nosso povo aqui no Brasil tanto admira, né? Mas essa admiração não quer dizer que não seja problemática também, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir esse episódio, ou sessão 2, e nós vamos continuando ao longo do tempo. Até mais.